Não tem como, torcida. Meu Deus, como é pai dos Curica. Luciano, nunca te critiquei. Mentira, critiquei muito. Mas falemos a verdade, torcedor. Luciano, como atacante, como segundo atacante, na posição que ele tem que estar, sempre foi a nossa briga aqui. O cara representa, o cara finaliza, é grande finalizador e tá aí. 2 gols do Luciano. E tenho que falar também que os que eu mais critiquei na temporada passada, incluindo o Luciano, André Silva e o Wendel, gente, o Wendel, porque eu fiquei totalmente assustada já iniciando a transmissão aqui do jogo do São Paulo Futebol Clube. Fomos avisados que Enzo Dias teve uma indisposição, aparentemente estomacal, foi algo que eu entendi. E aí me entra o Wendel, eu falei, meu Deus do céu, cara, o São Paulino não tem 1 minuto de paz. Mas aí, hoje o Wendel foi espetacular, tanto da forma defensiva como na forma ofensiva, ele foi muito bem hoje. Outro que eu criticava muito, André Silva. André Silva realmente hoje também foi muito bem, deu assistência ali para o primeiro gol do Luciano e foi bem já contra o Bragantino. Muito prazer, para quem não me conhece, sou a Jaque aqui do Jaque Comenta Futebol. E sim, torcida, dei uma sumida, né? Mas fica comigo até o final porque eu vou falar para vocês o que aconteceu. Eu não abandonei vocês, foi coisas da vida. E não, eu não só apareço no momento bom. Estávamos aí com as férias, eu revoltada com a situação de São Paulo, pedindo as férias também para dar um descanso, né? Porque a situação de São Paulo foi muito caótica e com isso veio a saída do Zubeldia. Eu falei para ter paciência, né, com a entrada do Crespo. O São Paulo teve a derrota aí contra o Flamengo. Não assisti porque foi bem no dia do meu casamento, que muitos já estavam sabendo que isso ia acontecer. Mas lá no canal, do WhatsApp, onde tem aqui o canal aqui, né, específico para quem é membro e quem quiser fazer parte do camarote, eu falei, tenham paciência, tá? Eu tenho o faro assim que o São Paulo vai conseguir melhorar, apesar da situação. Sou São Paulo até o fim, mas eu tenho a leve impressão que o São Paulo vai melhorar. O Crespo acabou de chegar, gente, não é assim de uma hora para outra, ainda mais com o mesmo elenco, porque falava mal do Zubeldia, pedi também muito paciência para quando ele chegou, porque é técnico novo, nunca treinou um time brasileiro, mas o elenco também de São Paulo continua sendo o mesmo, então esperar assim um milagre de um dia para o outro seria muito difícil. E aí o São Paulo contra o Bragantino já melhorou muito. O meio-campo do São Paulo, para mim, já me deixou muito mais confiante. Bobadilha também tá jogando demais, gente. Então, os caras que eu mais critiquei na última temporada realmente estão surpreendendo e para mim. Ai, que horror, não vou falar que tem o dedo do. Não, 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 não. Mas o Crespo ali, para mim, trouxe novos ares. Infelizmente, São Paulo aí teve um empate com o Bragantino, mas eu senti um ar diferente no São Paulo e hoje contra o Corinthians foi espetacular. Assim, eu não tenho muito o que reclamar, tá? É espetacular, obviamente, que comparando ali as últimas atuações do São Paulo Futebol Clube. O Corinthians a gente sabe também que não está sendo a sua melhor atuação. O Corinthians está muito mal também, tecnicamente, né? Muitas críticas em volta aí do Dorival. Dorival que foi vaiado quando entrou, também vaiei, né? Por questões óbvias. Mas o Corinthians não tá bem. De todo modo, gente, é um clássico. É um clássico, então eu estava assim um tanto ansiosa, esperando como é que ia ser a atuação do São Paulo. E o São Paulo foi muito bem desde o primeiro tempo, tá? Poderia muito fazer, muito mais gols, poderia sim buscar, né, aquela revanche ali do 6-1, poderia. Mas enfim, né? São Paulo perdeu algumas oportunidades, já no primeiro minuto ali, já colocando pressão em cima do Corinthians. Foi muito bom de ver a troca de passes do São Paulo. Marcos Antônio muito bem também. Olha, tô gostando de ver sim como o São Paulo está se organizando dentro de campo. E como eu falei, né, André Silva no jogo do contra o Bragantino fez os 2 gols. E assim, teve assistência do Luciano também, agora foi ao contrário, né? Teve aí uma assistência do André Silva, que foi uma bela de uma assistência
pro Luciano, que marcou o primeiro gol. E no segundo gol, o Wendel, gente, né? Que eu fiquei assustada aí com a questão do Enzo Dias, que não entrou, nem foi relacionado. Mas o Wendel foi espetacular e também deu assistência pro segundo gol do Luciano. O Luciano foi o homem do jogo, mas outro também que realmente deu seu nome, foi o Rafael. O Rafael fez uma defesa linda no primeiro tempo, com um chute ali, se eu não me engano, de quem? Do Romero. Acho que foi do Romero. E agora, no finalzinho ali, nossa senhora, o Rafael fez uma defesa espetacular. E foi muito bem também no conjunto ali de toda a jogada do São Paulo Futebol Clube, que garantiu esse 2-0. Resultado espetacular, ainda mais com o São Paulo, que precisava, né, se afastar ali da zona de rebaixamento. Com o empate contra o Bragantino, ficou ali bem em cima, bem próximo da zona de rebaixamento, e agora fica distante. E um clássico, né, gente? Corinthians aí, ó, já virou paternidade. A gente tá com um tabu aí cada vez mais aumentando, é isso que eu quero. Chupa, Corinthians, bem feito pra vocês, otários. E que a vida de vocês continua caótica. Tô nem aí, é isso mesmo. E torcedor, vamos lá pro finalzinho aqui eu explicar o que aconteceu. Gente, eu não sou jogador de futebol, mas eu me ferrei todinha, vocês acreditam? Pois é, caí da escada, gente, acabei fraturando o tornozelo. Eu estou com meu pezinho aqui quebrado, vou ficar aí afastada por pelo menos 60 dias, né? Então tá até difícil de eu fazer a programação e voltar aqui com vocês. Tava na organização do casamento, eu casei, né? Basicamente aí com o pé fraturado. Eu fui de cadeira de rodas, fui de muleta. E aí tô tentando, né, voltar com a rotina também aqui no canal. Mas infelizmente, torcida, eu não consigo ficar com vocês numa live de 2 horas como eu fazia, fazendo as reações juntamente com vocês, tá? Então, eu peço também um pouquinho mais de paciência em relação a isso. Os vídeos vão voltando ao normal, se Deus quiser. Então, vai ter vídeos aqui de pós-jogo, né? Eu comentando o que eu achei sobre o jogo, tá ok? E aí eu pretendo sim voltar com as lives. Nas férias eu tentei dar uma dinâmica mais diferente, né? Deixar uma coisa mais leve, fazendo a reação de alguns vídeos, contando aí um pouco da trajetória do Rogério Ceni, né? Estrangeiros aí que reagiram aos gols do Rogério Ceni, os melhores 20 gols do Rogério Ceni. Também reagi à questão do Caio Paulista, que aparentemente se arrependeu de ter deixado o São Paulo e ter ido para o rival verde. Mas, enfim, foi uma dinâmica bem legal. Vou deixar aqui aberto para você comentar se você gosta também desse tipo de conteúdo, de reação de vídeos, tá? E também quero saber a sua opinião sobre o São Paulo hoje, gente. Eu não apareço só em momento bom coisíssima nenhuma, mas acho que Deus preparou toda uma situação para eu me ferrar, né? E, e aí adiar um pouquinho o meu retorno e um retorno feliz, gente. Paciência, pessoal. Eu acho que o Crespo tem sim muita capacidade técnica para melhorar o time, apesar de ser o mesmo elenco. E olha, esqueci de falar sobre a grande estreia aí do Tapia, meu Deus do céu, o nome do jogador aí, o novo atacante, que olha, quase fez um gol já na sua estreia, hein? Achei legal, rapaz. Não conhecia, vocês sabem que eu tenho esse defeito de não conhecer muitos jogadores que vêm de fora, né? Mas pra mim eu senti ali que o menininho de 23 anos, ó, pode trazer muitos bons resultados aí pro São Paulo. Gostei da estreia dele e olha, não sei, gente, olha, eu tô iludida de novo, tá? Não tem como, gente. Eu já era suspeita, eu já gostava do Crespo, mesmo ele saindo, né, de uma situação crítica, que eu falei pro pessoal ter paciência. Ai, porque na primeira vinda dele, o cara tava numa situação totalmente crítica também, similar ao Zubeldia, com 10 jogos sem vencer. Calma, pessoal, calma que o cara também foi massacrado aqui, a forma que ele foi embora, pelo amor de Deus, né? Vamos dar tempo ao tempo e, Crespo, não me decepcione, tá bom? Que eu te defendi até o fim. E eu tô mó feliz hoje, cara, nem a dor aqui tá me afastando da minha felicidade, sabe? Apesar das intempéries da vida, tô feliz pra caramba, vamos São Paulo e no próximo jogo a gente se vê, tá bom? Não esqueça de deixar seu curtir ou a sua inscrição, se você tá chegando pela primeira vez, e fica comigo, tá? Não desiste de mim, não.
Não desiste de mim não, porque eu sou fiel. Apesar de estar machucada, que nem o Lucas, tadinho, que saiu a nota aí, né? Enfim, vamos comentar mais sobre isso. Espero voltar logo em breve para comentar com vocês, fazer lives, que é minha paixão. Então eu peço para você continuar aqui firme e forte comigo. Não desista de mim, tá? Eu vou me recuperar se Deus quiser. É isso, torcida. Um grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo e tchau!